Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, mais uma questão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Técnico Integrado 2022, vamos à questão de número 27. Questão 27 diz o seguinte: suponha que por determinação de um juiz, os 10 milhões em multas aplicadas aos acampamentos ilegais devam ser gastos na seguinte proporção: um quarto deverá ser destinado ao IBAMA, 2/5 do que sobrou à Polícia Federal e o restante à FUNAI. O valor repassado à FUNAI foi de... Então, pessoal, muito cuidado nesse problema de fração, proporção, tá? Eu diria mais frações do que proporções. Vamos supor que isso aqui ó, seja um monte de dinheiro, certo? Sejam os 10 milhões de multa, tá bom? Ele fala que desse valor, um quarto deverá ser destinado ao IBAMA. Então, vamos colocar aqui, ó, um quarto, tá? Essa parte aqui, o IBAMA, vou colocar de vermelho, tá? O IBAMA vai ficar com um quarto, como disse o problema. 2/5 do que sobrou. Não é 2/5 do total, é 2/5 do que sobrou. Então, a PF ela vai ficar com 2/5, mas não do total X como o IBAMA. Ela vai ficar 2/5 do que sobrou. Tá bom? Então, o que sobrou eu vou pintar a Polícia Federal, vou botar de outra cor, vou botar de azul, tá bom? Então, a Polícia Federal, ela ficou com esse pedaço aqui, ó, tá? Desse pedaço aqui, que corresponde a 2, corresponde o quê? Do total corresponde a 3/4. Desse pedaço aqui, que corresponde a 3/4, ela vai ficar com 2/5, ou seja, ela vai ficar com 2/5 de 3/4 do total. Ok? Então, desse pedaço aqui, ela vai ficar com 2/5. Vamos supor que ela vai ficar com esse pedacinho aqui, tá? Ela vai ficar com 2/5, tá? Mas é 2/5 de 3/4, ok? Que daria, multiplicando aqui, daria 6/20 de x, né, do total, ou simplesmente com 3/10, tá? Então, se eu considerar do total, a Polícia Federal ficaria com 3/10, ok? E o restante para a FUNAI. Então, a FUNAI vai ficar com o restante, né? Que restante é esse? Esse é o meu problema. Eu tenho que descobrir quanto é que é esse restante em frações para depois descobrir quanto é esse restante em dinheiro. Pelo menos essa é uma das maneiras que você pode fazer, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que a FUNAI vai ficar com o resto. O que é que já foi gasto? Ó, o IBAMA ficou com um quarto do total, e a Polícia Federal ficou com 3/10 do total, que é 2/5 de 3/4, tá bom? Se eu somar essas duas partes, se eu somar esse 1/4, não preciso nem assistir se eu fazer essas contas, tá? Mais esses 3/10, tirando o meu esse aqui, que vai dar 20. Devia nem ter simplificado, né? 20 por 4 dá 5 vezes 1, 5. 20 por 10 dá 2 vezes 3, 6. Então, já foram gastos ou já foram pagos, né, a IBAMA e a Polícia Federal 11/20. O que sobrou vai para a FUNAI. Se eu já paguei 11 de 20, o que é que sobra para a FUNAI, pessoal? 9 de 20 do valor total X, tá? No caso dos 10 milhões. É isso que eu vou ter que calcular. Quanto é que é 9/20 de 10 milhões? Tá? Como milhões ficou ali, eu vou cortar esse zero com esse zero e eu ficaria com 9 sobre 2 milhões. Ou seja, 9 sobre 2 dá 4,5 milhões. Resposta certa, letra B. Tá? Se você quiser fazer de outra maneira, você também pode fazer com os valores, né? Você teria mais contas, que primeiro, você teria que calcular um quarto, né? Um quarto de 10 milhões. Quanto é que seria um quarto de 10 milhões? Um quarto de 10 milhões seriam 10 sobre 4,
ou 5 sobre 2, ou 2,5 milhões. Esse seria o dinheiro destinado ao IBAMA, né? Então, o IBAMA ficaria com 2,5, tá? Milhões aqui. Se eu tinha 10 e o IBAMA ficou com 2,5, sobraram 7,5. Desses 7,5 milhões, a Polícia Federal vai ficar com 2/5. Então, eu vou ficar com 2/5 de 7,5, tá? Se eu multiplicar aqui, vai dar 14, né? 14 não, vai dar 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. Isso quer dizer que a Polícia Federal vai ficar com 3 milhões. É isso? Então, a Polícia Federal fica com 3 milhões, ok? Lembrando que tinha 7,5. Se a Polícia Federal ficar com 3, vão sobrar para a FUNAI 4,5, a mesma resposta que eu encontrei aqui. Tá? Então, você tem essas duas possibilidades para resolver este problema. Problema número 28. Ele diz o seguinte: em uma audiência para se discutir a situação dos garimpos ilegais em terras indígenas, estavam presentes 50 manifestantes, dentre indígenas e garimpeiros. Como a população indígena era significativamente menor na região, um repórter observou que a razão entre o número de indígenas e o número de garimpeiros presentes na audiência era de 1 para 4. Okay? O total de indígenas que estavam presentes na audiência era de... Vamos ao problema. Então, nós temos aqui um problema muito simples de frações. Tá? Pessoal, ele está dizendo que em uma audiência, né, estavam presentes 50 manifestantes, okay? Entre garimpeiros e indígenas. Então, 50 é o total de pessoas. Okay? Desse total de pessoas, né, estavam divididos em dois grupos, garimpeiros e indígenas. Ele disse, ou um repórter, né, observou que a razão entre o número de indígenas e o número de garimpeiros presentes na audiência era de 1 para 4, ou seja, a razão entre os indígenas, a ordem tem que ser obedecida, tá? Apareceu primeiro aqui a palavra indígenas, então eu vou colocar primeiro indígenas. Então a razão entre os indígenas e os garimpeiros é de 1 para 4, certo? Ele quer saber o total de indígenas que estavam presentes na audiência. Pessoal, isso aqui tem várias maneiras de ser resolvido esse problema, tá? Eu posso resolver por sistema, proporção, por observação, por conhecimento, tem várias maneiras. Vou fazer algumas delas aqui, tá? Bem, a primeira maneira que eu poderia fazer aqui é que o total seriam os indígenas mais os garimpeiros, que dariam um total de 50. E eu teria um sistema, tá? Nessa segunda equação, eu poderia fazer muito bem o produto do meio pelo produto dos extremos, que ficaria G igual a 4i. E aí eu poderia substituir na primeira equação, eu poderia trocar o G por 4i. Ia ficar I mais G. Mas quanto é que vale G? 4i igual a 50. Tá? 1 mais 4 aqui vai dar 5i igual a 50. E, logicamente, se eu dividir 50 por 5, eu vou encontrar que o número de indígenas são 10. Resposta certa, letra D. Tá? Maneira de fazer. Tem mais? Tem várias possibilidades. Vamos fazer de outro jeito, mas todos usando essa ideia inicial. Tá? Então, se eu tenho um indígena, né? Se a razão entre indígenas é de 1 para 4, ou seja, eu tenho um indígena para cada 4 garimpeiros. Eu também poderia dizer que eu tenho um indígena, né, utilizando aqui a proporção, eu também tenho um indígena para cada M de manifestante, para cada 5 manifestantes. Eu só somar esse 1 mais esse 4 aqui dá 5. Então, eu tenho um indígena para cada 5 manifestantes. Né? E, consequentemente, que eu não preciso disso, 4 garimpeiros para cada 5 manifestantes. Ok?
Bem, pronto. E aí, para resolver isso aqui, né, o que é que você vai fazer? Se você somar os indígenas mais os manifestantes, quanto é que são os manifestantes? Ah, eu sei que os manifestantes são 50. Então vai ficar a razão de 1 para 5. Fazendo aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos, eu vou encontrar os mesmos 10 indígenas, tá? Então vocês podem interpretar utilizando proporção, sistema, ou até, se você quisesse, né, outra maneira, você poderia encontrar aqui, vamos mudar de cor, é 1 para 4. Então, se eu tivesse 2 índios, dariam 8 manifestantes. Só que essa soma é 10, é pouco. Se eu tivesse 3 índios, né, já que essas proporções, essas razões têm que ser constantes, eu teria isso aqui também, 4 vezes 3, 12. Se eu somo aqui, só dão 15 manifestantes. Eu vou multiplicar agora por 5 aqui e por 5 de baixo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Se eu somar os indígenas mais os garimpeiros, dá 25 manifestantes. Não é, eu tenho 50. Então eu vou dobrar, né? Eu vou colocar 10 nos indígenas e o dobro de, aliás, 4 vezes 10 daria 40, né? Multiplicado por 10. Se eu multiplico em cima por 10 dá 10, se eu multiplicar embaixo por 10 dá 40. E se eu somar os indígenas mais os manifestantes, aí aqui eu tenho 50, tá? Então no local em que a soma dá 50, essa aqui, eu tenho 10 indígenas, tá? Tem várias maneiras de resolver esse problema. Invente uma. Vamos ao próximo problema. Questão de número 29 diz assim: um órgão ambientalista observou que um grupo de garimpeiros ilegais estava desmatando o equivalente a 300 campos de futebol em 30 dias e que, após uma campanha de fiscalização, o grupo de garimpeiros se reduziu a 2/3 do número original. Admitindo que os garimpeiros restantes, após a campanha de fiscalização, mantiveram o mesmo ritmo de desmatamento de antes, o tempo em dias que eles terão para desmatar o equivalente a 300 campos de futebol será, tá? Então esse problema aqui trata regrinha de 3, né? E um pouquinho de proporção e frações. Então vamos interpretar o problema. O enunciado diz o seguinte, né? Um órgão ambientalista, né, verificou que, vamos fazer uma leitura novamente, que um grupo de garimpeiros ilegais estavam desmatando o equivalente a 300 campos de futebol em 30 dias. Então tem um grupo, eu não sei quantas pessoas tem nesse grupo, tá? Então o meu problema aqui tem um grupo. Esse grupo, eu não sei quantas pessoas são, poderia até botar X, certo? Esse grupo de pessoas, X pessoas, ele disse que ele consegue, campo de futebol, consegue desmatar 300 campos de futebol em 30 dias, ok? Aí teve uma campanha, vários desses grupos, né, de garimpeiros, um grupo de garimpeiros se reduziu a 2/3 do número original. Eu não tenho mais X garimpeiros, eu tenho apenas 2/3 do que eu tinha originalmente. Se reduziu a 2/3. Se ele mantivesse o mesmo ritmo de desmatamento de antes, o tempo em dias, né, ele quer saber o tempo em dias, para que em dias que eles levarão para desmatar o equivalente a 300 campos seria. Note, pessoal, que os campos não mudaram. Razão, ou melhor, grandeza que não muda, não precisa ser calculada, tá? Tem problemas que usam X aqui nos grupos para dar uma quantidade. Mas como eu estou falando de proporção, você pode deixar o X, não vai fazer problema nenhum, porque vai ser cancelado. Mas se você quiser colocar 1 para representar um inteiro e 2/3 para representar a fração desse inteiro, você também pode, tá? Eu vou chamar de X só pelo hábito, ok? E aqui eu vou chamar de D, que é o que eu quero. Se isso aqui é uma proporção, eu tenho que fazer aquela perguntinha, né? O que acontece com o número de dias se o número de garimpeiros diminui?
o que é que vai acontecer com o número de dias que eles vão levar para poder desmatar, né, um certo campo de futebol. Se eu tenho menos gente, para eles conseguirem desmatar, eu vou precisar de mais dias, né? Essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento o número de garimpeiros, de grupos, o número de dias que eles vão levar diminui. E se se eu aumento o número de grupos, o número de dias diminui. E vice-versa. Se eu diminuo o número de dias, de grupos, né, o número de dias vai aumentar. Tanto faz qual é a setinha que você bote para cima, qual é a setinha que você bote para baixo. Tá? É uma regra de 3 simples, então isso aqui vai ser indiferente. Eu sempre gosto de perguntar para mais. Se eu tenho mais grupos, eu vou levar menos dias. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Então eu vou colocar, ó, D sobre 30, já que eu estou invertendo, igual a x sobre 2/3 de x. Não esqueçam que esse x vai cancelar com esse, vai ficar D sobre 30 igual a 1 sobre 2/3, o mesmo que eu tinha falado anteriormente, tá bom? Aqui eu tenho uma divisão de frações, se for do meu interesse eu posso fazê-la primeiro. Então, divisão de frações, você repete a primeira fração, que é o número 1, e multiplica pelo inverso do segundo, tá? Então, eu ficaria com D sobre 30 igual a 3 sobre 2. Fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, eu vou encontrar que o número de dias que esse grupo vai levar para desmatar os 300 campos de futebol serão 45 dias. 29, letra certa é a letra C. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.